Alguém praticou um crime dentro do avião americano, 2 soldados brigando. O que tem a ver você com isso, Brasil? É extensão do território deles. Agora, se a aeronave estrangeira estiver no nosso território, sobrevoando o nosso território, e se ela for privada, aí sim aplica-se a lei brasileira, ok? Aí você pega aí os transatlânticos, né? Ou seja, os aviões que vêm fazendo escala, alguém lá dentro, bateu na aeromoça dentro ali, lá em Guarulhos. Nosso território não está a serviço do país, não está a serviço do país de origem e não é pública, aplica-se a nossa lei penal brasileira, ok? Uhum. Muito bem. No caso vamos pegar o caso, primeiro, o do Legacy. Vamos pegar o do Legacy, né? O do Legacy. Por que aplicou a nossa lei se o avião, o Legacy americano? Ó, aeronave estrangeira de propriedade privada sobrevoando o nosso território. Se aquela aeronave estivesse a serviço do país deles, não podia ser processada. Aí, Chapecoense, crime praticado lá fora, já que o do Legacy é princípio da territorialidade, porque foi dentro do nosso território. E do Chapecoense, que foi praticado lá fora. Crimes praticados no estrangeiro contra brasileiro. É o próximo item. Crime praticado no estrangeiro contra brasileiro. Se o sujeito retornar para o Brasil, ele pode sim ser processado, ser punido com a nossa lei. É condicionada, não entra na incondicionada, que não tem nada a ver presidente, bens da administração pública, aquelas coisas todas, mas é condicionada, tá? Mas o piloto não era brasileiro, Marcelo. E ele não entra nessas regras aqui, crimes praticados por brasileiro. Praticado em aeronave ou embarcações, desde que seja do Brasil. Aquela aeronave era nossa ou não? A aeronave não era nossa. Ele vai entrar no próximo item. Tá? Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro. Olha aí, ó. Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro. Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro. Sabe qual que é o melhor exemplo? O do Jean na Inglaterra. Jean não foi morto na Inglaterra? Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro. É uma situação que autoriza o direito penal recair sobre ele, sobre o agressor, desde que satisfaça algumas condições, que nós nem estudamos as condições. Senhores, então, está aqui os crimes, você tem que gravar isso aqui, crimes que por tratado o Brasil se obrigou a reprimir, crime praticados por brasileiro, crimes praticados em aeronave brasileira em solo estrangeiro ou embarcação, desde que ali não tenha sido absolvido falso, desde que não tenha sido julgado, seja absolvido ou condenado. Tá? Isso tem um nome aqui, ó, princípio da bandeira / pavilhão, coloca aí, ó, princípio da bandeira ou pavilhão. Aqui, ó, depois, ó, princípio da bandeira / pavilhão. Sobre a aplicação da lei penal, é correto dizer: o princípio que autoriza a aplicação da lei penal brasileira, quando o agente praticar o crime a bordo da aeronave em solo estrangeiro, é o princípio da defesa, falso. É o princípio do pavilhão ou o princípio da bandeira. Pavilhão, senhores, olha o pavilhão nacional, a bandeira. A bandeira dessa aeronave é nossa? A bandeira desse navio é nosso? Sim. Então, não vamos sujar a imagem do Brasil
com uma aeronave lá fora, com uma embarcação lá fora, os caras praticando crime aí dentro dela. Só que respeita a soberania do país, ó. Desde que não tenha sido julgado. Você quer ver? Vamos imaginar que o avião que foi para a Indonésia, que o cara foi preso, imagina que fosse brasileiro, um avião brasileiro, tá certo? Tráfico de droga praticado em solo da Indonésia. Opa, cai aqui, cai. O sujeito foi julgado lá e absolvido na Indonésia. Podia o Brasil condenar ele aqui? Processar? Não. Ele foi julgado lá, processado e condenado a pagar cesta básica. O nosso tráfico aqui fala que a pena vai de 5 a 15. Pode o promotor falar assim, ó, a pena na Indonésia foi muito branda. Vamos processar ele aqui. Não, porque ele foi julgado lá. Ok? Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro, leva em consideração a nacionalidade, princípio da nacionalidade passiva. Princípio da nacionalidade passiva. Falei para os senhores que leva-se em consideração a nacionalidade ativa e a nacionalidade passiva. Corintiano que praticou o crime lá na Bolívia, ó, princípio da nacionalidade ativa. Está aqui, ó, crimes praticados por brasileiro, nacionalidade ativa, contra brasileiro, nacionalidade passiva. Alguém poderia perguntar, Marciano, mas aqui é crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. E se for 2 brasileiros no estrangeiro e um pratica crime contra outro? Não vai poder ser processado no Brasil? E aí, o que você acha? Ele entra aqui, senhores. Crimes praticados por brasileiro contra brasileiro, você consegue encaixá-lo aqui, ó. Crime praticado por brasileiro. Crime praticado contra brasileiro, por estrangeiro. Porque o brasileiro vezes brasileiro, ele entra aqui, ó, tá? Aqui entra brasileiro praticando um crime contra brasileiro ou brasileiro praticando um crime contra estrangeiro, lá fora. Condições para aplicar a lei penal brasileira. É como se eu pegasse isso aqui, ó, só essa parte aqui, e colocasse para você nesse mapa mental. Extraterritorialidade condicionada ocorre nas seguintes hipóteses. Crimes que por tratado o Brasil se obrigou a reprimir, crimes praticados por brasileiro, crimes praticados dentro da aeronave ou embarcação, desde que não tenham sido julgados, crimes praticados contra brasileiro no estrangeiro. Crimes praticados contra brasileiro por estrangeiro. Beleza. Essas situações autorizam a aplicação da lei penal desde que preenchida as seguintes condições. Quais são as condições? Você tem que gravar tanto as situações quanto as condições. Primeira condição é o sujeito ingressar no Brasil, entrar o agente no território nacional. Você tem que pegar uma dessas situações e casar com essas. Você quer ver? Vamos pegar aqui, ó, crime praticado por brasileiro. Porque esse aqui está envolvendo tratado, não é isso? Crimes praticados por brasileiro. O colega deu exemplo. O cara foi lá no Paraguai e praticou um roubo. Crime praticado por brasileiro. A primeira condição para o Brasil aplicar a lei penal, o crime preencheu. A condição, ele tem que entrar no Brasil. O Mocorongo veio esconder no Brasil. Ele devia ter ido para outro lugar, Bolívia e tal, porque se ele não ingressar no Brasil,
Como isso não se trata da incondicional, não é envolvendo liberdade ou vida do presidente, bens da administração pública, piriparará, nem genocídio, piriparará, só se ele entrar no Brasil, porque é a primeira condição imposta pelo Código Penal. Vai para o Uruguai, vai para a Bolívia. Não podia entrar. Como ele entrou, preencheu crime praticado por brasileiro e ele ingressou no país. Pega o sujeito da Indonésia. Ele conseguiu fugir da Indonésia. Regra número 1, cara. Não venha para o Brasil. Porque se você vier para o Brasil, você ingressa no Brasil e o Brasil tem um tratado que se obriga a reprimir o tráfico de drogas. Crimes que o Brasil, por tratado, se obrigou a reprimir. Fica fora até prescrever. Seria mais ou menos isso. Ser o fato punível. Coloca assim, ó. Possuir dupla tipicidade. Eu vou pegar esse B e colocar aqui. Dupla tipicidade. Que trem é esse? Dupla tipicidade. O fato tem que ser crime lá fora e aqui. O fato tem que ser crime lá fora e aqui. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Essa letra C você vai riscar, está errado isso aqui no seu material. Quem tiver com material, não existe essa letra C. Essa letra C, na hora que eu dupliquei o slide, ele veio da incondicionada. Se você pegar, isso aqui é incondicionada. Crime contra a administração pública, porque está em seu serviço. Isso é incondicionada. Quem tiver com material vai riscar essa letra C. Voltando aqui, ser o fato punível também no país que foi praticado. Dupla tipicidade. Opa, para aí. Imagina os senhores que o sujeito praticou uma relação incestuosa em um país que prevê como crime. E ele fugiu para o Brasil. E, olha aqui, ó. Crime praticado por brasileiro, porque praticou esse crime lá, e fugiu para o Brasil, ingressou no Brasil. Só que relação incestuosa é crime no Brasil? Não, já não pode ser punido, porque essas condições são cumulativas. Tem que ingressar no Brasil, tem que ter dupla tipicidade. Próximo. Outra condição, agora sim, letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Ok? Senhores, outra condição, entendeu? O Brasil autoriza a extradição para determinado crime, para esse crime praticado no estrangeiro? Não. Então, não vai aplicar também a lei penal brasileira. Mas ele ingressou. Tem dupla tipicidade. Só que não preencheu o terceiro requisito. O que é isso? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei penal brasileira autoriza a extradição. Senhores, eu estou falando de um crime praticado no estrangeiro. Você pega esse crime e verifica a pena desse crime. O Brasil, por exemplo, não extradita crime com pena de multa só. Não extradita. Ora, imagina que o sujeito praticou um crime contra a relação de consumo lá fora, tá certo? Crime contra o consumidor lá fora, beleza. Só que lá fora esse crime, pena, não tem reclusão de 3 a 4 anos. Pena, multa, e fugiu para o Brasil. Pode preencher crime praticado por brasileiro, por exemplo, lá fora. Ele entrou no Brasil, tem dupla tipicidade, porque no nosso Código do Consumidor tem crime. Só que, o Brasil não extradita quando o sujeito praticou um crime que tem apenas pena de multa. É muito leve que ele não vai extraditar. Tá certo? Não extradita, não interessa, ele não extradita. Está na lei. Tá na lei. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro. Não ter sido, a penúltima, não ter sido agente absolvido no estrangeiro,
ou não ter aí cumprido pena. Cumprida a pena. Não entendi, irmão. O colega está dizendo o seguinte: o Brasil não extradita brasileiro nato. Brasil não extradita brasileiro nato. Mas então é fácil, né? O cara pratica um crime lá fora, foge para o Brasil e vai ficar impune. Porque o Brasil não vai mandar ele e o país estrangeiro não pode pegar o avião do exército e entrar aqui e pegar o cara, porque dá até guerra, ofende a soberania. E agora? Por isso que criou a extraterritorialidade. Um filho nato vai e pratica um crime lá fora. Crime praticado por brasileiro. Veio para cá porque ele falou, não vão me extraditar, não vai, mas você vai rodar na condicionada. Agora, se o crime dele for tão pequeno, que o Brasil não aceita a extradição, não porque ele é brasileiro nato, agora está levando em consideração o crime, tem só pena de multa, ele vai ficar impune. Neste caso, sua pergunta foi nesse sentido, realmente, nesse caso ele vai ficar impune, porque aí o Brasil não extradita, e também não processa, porque não preencheu a condição, tá? Não vai, meu irmãozinho. Ele é brasileiro nato? Não vai. A Constituição americana não manda na nossa, ela manda lá. Se lá fala que... mas a nossa fala que brasileiro nato não é extraditado. Ué. E vou dizer mais, ó. E os senhores sabem que... E se for um venezuelano que praticou um crime lá e veio para o Brasil? Ele vai ser extraditado, só que ele vai com a recomendação de não poder ter a pena de morte, porque aí vai com a recomendação. Nós só extraditamos, mas desde que vocês se obrigam a não dar pena de morte. Mas porque ela optou. Se ela optou por outra nacionalidade, automaticamente ele abre mão dessa. Agora, eu não optei. Estou lá na Venezuela, pratiquei um crime, vazei para cá, pode o Brasil me extraditar para lá? Negativa. Agora, o Brasil pode me punir aqui, segundo a nossa lei, mesmo que o crime foi praticado lá, desde que preenchido as hipóteses do crime e as condições. Ela optou, ela abre mão automaticamente. Se o país lá aceita a dupla nacionalidade, o problema é dele. A nossa fala, optou, você está abrindo mão da nossa, né? E todas as condições cumulativas. Aqui é ou crimes que o Brasil, através de tratados, se obrigou a reprimir, ou crime praticado por brasileiro, ou crime praticado em aeronave / embarcação, desde que ali não seja julgado, ou crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Aqui é ou, mas aqui é e. Todas as condições somadas. Próximo, senhores. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. O cara praticou, imagina que o cara é brasileiro, praticou um crime no estrangeiro, foi processado, cumpriu um dia de pena, veio para o Brasil, ingressou no Brasil? Sim. Tem dupla tipicidade? Sim, porque é crime lá e crime aqui. Esse crime que ele praticou lá, o Brasil autoriza extradição? Sim. Não está dizendo que vai extraditá-lo, só está dizendo que esse crime autoriza extradição. Só que não preencheu, ele cumpriu um dia de pena, pena cumprida no estrangeiro. Se ele cumpriu pena lá, ou se ele foi absolvido, não pode ser processado. E isto não ocorre na incondicionada.
Tá? Pode pedir. Só que a pergunta é, o Brasil vai extraditá-lo? Se for brasileiro nato, não. Hã? Como ele vai ficar impune? Condicionada. Sim, crime praticado por brasileiro, ele ingressou aqui, verifica a dupla tipicidade, verifica se esse crime admite extradição. Não é que ele vai extraditar, só se admite extradição. Se não foi processado lá, pau aqui nele. Isso. Pessoal, o direito penal, ele é o mais inteligente do mundo, não adianta. Se fosse aplicado certinho, não se livrava, porque olha só, não tem jeito, de todo jeito que você fez, o direito penal pega o cara, entendeu? Quando ele resolve pegar o cara, ele vai pegar o cara, velho. Os direito penal não quer pegar o Lula, o direito penal vai pegar o Lula, cara. Os caras já o direito penal, quando ele quer pegar o cara, ele vai pegar, entendeu? Ah, eu vou praticar um crime quando estiver em alto mar. Você rodou, irmãozinho, porque ó, basta olhar a bandeira do navio, da aeronave, você vai ser processado pelo país em que estiver inscrito o navio ou a aeronave. O cara praticou lá porque ele fala, bom, como é alto mar, ninguém é dono. Princípio da justiça universal. Letra E, falamos ou não? Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro. Outra condição, 1, 2, 3, 4, 5, né? Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Que trem é esse? Tá? Aqui, ó. Brasileiro praticou um crime no estrangeiro. Preencheu tudinho, ó. Ele entrou no Brasil. É crime lá e crime aqui. O Brasil autoriza extradição. Ele não foi absolvido. Não absolvido. Ele não cumpriu pena lá. Só que foi prescrito o crime. Opa. Prescrição extingue a punibilidade. Se extinguiu a punibilidade, não pode ser punido no Brasil. Se extinguiu a punibilidade, levando em consideração a lei mais favorável. A lei do Brasil ou a lei do crime. Como assim? Ó? Então, você presta atenção aqui. Ó. Ele foi perdoado? Senhores, o que está agora mais falado de todos os tempos? Delação premiada. Delação premiada, um dos benefícios é o perdão. O sujeito foi perdoado no estrangeiro porque ele fez uma delação premiada. Beleza. Desde que não seja incondicionada. Imagina que esses caras da Lava Jato foram processados no estrangeiro e foram perdoados. Problema deles. Porque aí é aí não interessa se foi perdoado ou não. Agora, se for condicionada e ele teve o benefício do perdão ou extinção da punibilidade, o que é extinção de punibilidade? É a perda do direito de punir. Prescrição, decadência, extingue a punibilidade. Ele não pode ser processado no Brasil. Ok? Isso, o colega está dizendo o seguinte, imagina que, ó, vamos pegar como exemplo o furto. Furto vai de 1 a 4. Tá? Prescreve em 8, segundo a lei brasileira. Imagina que o sujeito pratica um furto no estrangeiro, e esse furto no estrangeiro, segundo a lei estrangeira, prescreve em 15 anos. Para fins de prescrição, vai levar em consideração a lei brasileira ou a lei estrangeira?
a lei mais favorável. Verifica se já ocorreu a prescrição, que é a extinção da punibilidade, levando-se em consideração a lei mais favorável. Opa, mas ele não praticou o crime no Brasil, por que eu vou utilizar o 8 anos? Porque o Código Penal falou que aplica-se, pega-se a lei mais favorável. Tá aí, senhores, essas são as condições que você vai ter que decorar, tá? E aí, no caso de crime, sim. Tem mais umas situações aqui, tá? Veja isso aqui, pessoal, ó. Veja a letra D. Praticados por estrangeiro contra brasileiro. Ó, A, B, C, D. Está bem aqui, ó. Praticado por estrangeiro contra brasileiro. Princípio da nacionalidade passiva, beleza. Aí diz o Código Penal que além dessas condições, quando o crime for praticado contra brasileiro, por estrangeiro, o cara matar o Jean na Inglaterra. O cara veio para o Brasil, ingressou no Brasil, tem dupla tipicidade, porque é homicídio lá, homicídio aqui. Esse crime de homicídio autoriza extradição, tá? Não foi perdoado no estrangeiro, não cumpriu pena lá, não cumpriu pena no estrangeiro, não sofreu perdão e nem foi extinta a punibilidade, preencheu todos os requisitos e mais 2 ainda. Então é a letra F. Olha lá, ó, letra F. No caso de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, então é esse aqui, ó. Por estrangeiro contra brasileiro. Deverá preencher as seguintes condições. Ó. Não foi pedida ou foi negada a extradição, não sei se você está anotando, né? Quais as condições ainda para este tipo de situação? Não foi pedida ou foi negada a extradição. Como assim? Ó? Você tem que enxergar o trem na prática, pessoal. O cara matou o Jean na Inglaterra, fugiu para o Brasil. Primeira burrice dele, não podia fugir para o Brasil. Porque o primeiro requisito é ingressar no Brasil. Fugiu, preencheu tudo. Só que tem uma coisa, pessoal. O governo da Inglaterra pediu a extradição dele. Opa! Se pediu a extradição, mesmo preenchido todas essas condições, não pode ser processado no Brasil. Por quê? Porque o Código Penal falou. Para esta hipótese, além das condições, o governo do local do crime está tão irrelevante, está cagando e andando, como o pessoal diz, que nem pediu a extradição. Ou seja, os caras não querem punir o sujeito lá fora, tanto que nem pediu a extradição. Ok? Ou pediu, mas o Brasil não extraditou porque esbarrou na regra constitucional. Claro, senhores. O cara pratica um crime lá fora, vem para o Brasil, o governo pediu a extradição, mas o Brasil negou. Opa! Se foi negada a extradição, aí pode ser processado aqui. Agora veja bem. Pediu a extradição, foi concedida, meu irmãozinho. Brasil, se você mandou o cara para lá, porque você também não quer processar aqui. E se o país de origem solicitou o sujeito, é porque ele não quer deixar o cara impune. E há outro requisito. Houve requisição do ministro da Justiça. Se houve requisição do ministro da Justiça. Que trem é esse, pessoal? Além dessas condições aqui, aparecem mais 2. Foi pedida a extradição? Sim, então não pode. Não foi pedida a extradição, ou foi pedida e foi negada. Aí pode. Além disso, tem que ter requisição do ministro da Justiça. O cara matou o Jean, entrou no Brasil, tem dupla tipicidade, não foi processado, não foi perdoado lá. A Inglaterra não pediu a extradição. Quem que tem para ter processo
tem que ter um pedido do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada à requisição. Está aí, senhores. O princípio da extraterritorialidade é isso, tá? E vou dizer para você, os dois, na verdade, são crime praticado por estrangeiro. Lá fora tem que preencher 7 requisitos. Sabe por quê? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só para esta situação. Para as demais, 5 requisitos. Tá? Pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro, senhor. Vai colocar uma redação aqui, ó. Tá? A pena cumprida no estrangeiro, coloca aí, a pena cumprida no estrangeiro é descontada, a pena cumprida no estrangeiro é descontada da pena a ser cumprida no Brasil. A pena cumprida no estrangeiro é descontada da pena a ser cumprida no Brasil. Vírgula. Quando idênticas. Quando idênticas. Vírgula, ou servirá de atenuante, vírgula, quando diversas. Que você escreveu está aqui, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta ao Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Ou nela é computada, descontada, quando idêntica. Eu só inverti para ficar melhor para você. Né? Desconta da pena brasileira quando for idêntica, atenua a pena brasileira quando for diversa. Que trem é esse? Pessoal, veja bem. Primeira coisa, né, pessoal? Isso só vai ser aplicada no caso da extraterritorialidade incondicionada. Porque na condicionada, se o cara cumpriu pena lá, ele não pode ser processado aqui, ó, na condicionada. Se ele cumpriu pena lá, se ele foi absolvido, se ele foi perdoado, se extinguir a punibilidade, acabou, ele não pode ser processado no Brasil. Agora, veja bem, o cara tentou matar o Michel Temer lá na Venezuela. Lá na Venezuela, ele foi condenado a 8 anos de reclusão. No Brasil, ele foi condenado a 15 anos. Ele cumpriu 8 anos lá. 8 anos de reclusão, 8 anos de reclusão. Reclusão com reclusão é pena idêntica, penas iguais. Não estou dizendo igual no número, mas igual na natureza. Neste caso, quando as penas forem iguais, que pena? A pena aplicada no estrangeiro, cumprida no estrangeiro, e a pena a ser cumprida no Brasil. Quando iguais, diminui. Como ele já cumpriu 8, 15 menos 8, ele vai cumprir só 7. É isso. Ok? Agora, veja bem, sujeito praticou um crime contra a administração pública lá fora. Furtou uma administração pública. Furtou, por exemplo, a Sociedade de Economia Mista Petrobras. Lá fora, esse crime, o sujeito foi condenado a pagar
100 mil reais de multa. Essa foi a pena que ele cumpriu lá. E no Brasil, ele foi condenado a 3 anos de reclusão. Senhores, como é que você diminui 100 mil de 3 anos? Como é que se diminui porco de galinha? Você tem 3 porcos, menos 2 galinhas, fica quantos porcos? Não existe isso, cara. Porque tem que ser da mesma natureza, não é isso? Se ele cumpriu 100 mil e foi condenado a 3 anos, não dá para fazer essa conta. Dá para fazer quando for pena privativa de liberdade. Ficou preso lá, vai ficar preso aqui. Mesma natureza. Neste caso, quando as penas forem diversas, vai aplicar a atenuante. Atenuante de quê? Da pena a ser cumprida no Brasil. O que é atenuante? É a situação em que o juiz diminui a pena o quanto que ele quiser. O juiz brasileiro só vai diminuir 1 ano. Problema dele. 2 anos. 2 anos e 11 meses. 6 meses. 25 dias. Problema seu, juiz. Você vai atenuar do jeito que você quiser. Porque não são penas idênticas. E o artigo 8º fala, a pena cumprida no estrangeiro atenua. Atenuante é uma hipótese em que o juiz diminui a quantia que ele quiser. Não tem fração certa. Quando se tornar imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Multa vezes privativa de liberdade. Ou nela é computada, descontada, diminuída, quando idêntica. Senhores, tranquilo? Tá, muito bem. O colega perguntou o seguinte, só para compartilhar aí, né? O colega perguntou o seguinte, imagina que o sujeito foi condenado lá na Venezuela por 8 anos. Só que ele não veio para o Brasil. Mas é um crime de ação, de extraterritorialidade incondicionada. Ele não veio, não interessa. Se ele ingressou ou não, ele é processado aqui. Beleza. O processo correu e ele continuou lá. Neste caso, o Brasil pediu a extradição. A Venezuela falou, não vou mandar. O que acontece com os 15 anos? O Brasil pode mandar a Venezuela cumprir? Não. Acontece o que ocorreu com o Legacy. Fica condenado, mas a execução fica frustrada até que esse mocorongo entre no Brasil um dia, porque aí o Brasil pega ele. Até que os 2 pilotos americanos, se botar o pé no Brasil, o Brasil pega ele. Você acha que os caras vão entrar no Brasil? Não vai. Então, nesse caso, sai a condenação, transita em julgado, mas não tem a execução. O Brasil ganha, mas não leva na área penal. Senhores, fazer o intervalo, ok?